e foi Ló com ele. Ou seja, Abrão abriu mão de algumas coisas, mas ainda levou Ló com ele. E Deus, ele tinha dito a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E Deus não falou com ele para onde ele ia. Ó, Abrão, você vai para tal lugar. Não, Deus falou com ele: você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você precisa acreditar na promessa. É o primeiro passo, é crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a Bíblia vai dizer que Abrão, ele vai, mas ele leva Ló. Assim é nós quando queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não deixamos as nossas coisas. Senhor, me dá o dom de orar em línguas. Mas se eu oro na minha própria língua, e eu não tenho buscado o Senhor. Senhor, me dá o dom de falar nessa língua que só eu e o Senhor vai entender. Mas a língua que todos nós falamos, talvez na madrugada ou até mesmo aqui, a gente não tem orado a Deus. E a gente só tem pedido, esperando o sobrenatural de Deus, sendo que o natural que Deus te deu para mim, para você, a gente não está fazendo. E a palavra de Deus, ela diz assim: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu preciso ser fiel no pouco, no que Deus me deu. Talvez o seu dom é pregar, talvez o seu dom é orar, o seu dom é ser um levita, tocar na casa do Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas talvez a gente está aqui, eu estou aqui pregando, Deus me deu o dom de pregar, mas eu queria mesmo era tocar. Eu estou sendo ingrato com Deus, porque Deus, Ele precisa de cada um. O corpo, a Bíblia diz que a gente não pode, um membro nunca pode dizer que é mais importante que o outro. Talvez eu não sei tocar violão, mas eu sei falar de Deus. Talvez você não sabe falar de Deus e nem tocar violão, mas você põe o joelho na madrugada no chão, ninguém está vendo, mas o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E a gente tem buscado tanto, às vezes, na nossa própria ignorância, no dia a dia, a gente se deixa levar. E quem não quer, irmãos? Quem não quer ter o dom de pregar? Quem não quer ter o dom de ser profeta? De ter o dom de ensinar? Quem não quer ter o dom de tocar aqui um instrumento e louvar o Senhor? Todo mundo quer. Mas será que Deus, sabendo todas as coisas, sendo onipresente, onisciente, onipotente, será que Deus errou quando Ele te deu esse dom que você tem? Será que Deus enganou quando Ele te deu o dom de orar? Será que Ele tinha que ter te dado era o dom de pregar? Será que Deus não sabia? Então a gente precisa entender que para a gente viver o sobrenatural de Deus, a gente tem que primeiro viver o natural. Amém? E a Bíblia vai continuar, irmãos. Como toda promessa de Deus tem uma condição, a gente vê no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus, ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. Glória a Deus. Ou seja, Deus, ele está oferecendo para nós a salvação. Ele vai enviar pessoas até você para te oferecer a salvação em nome dele. Porém, você precisa crer. Isaías 1,19, a Bíblia diz assim: se quiserdes e me ouvides, todo mundo adora essa promessa. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Mas Deus está falando que para você comer o melhor dessa terra, você precisa querer e ouvir. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Mas Jesus vai dizer lá em Mateus 7 assim, que aquele que ouve e não pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas quando eu ouço a palavra e não pratico, só vai aumentar as minhas chances de condenação, irmãos. Porque Deus, ele vai julgar cada um de acordo com o livro das obras e a Bíblia, para ver se o nosso nome está no livro da vida. Então todo conhecimento que a gente adquire é para a gente praticar. Porque Deus, ele dá a nós a chance de conhecer. Conhecimento é a inteligência que Deus deu para a gente aprender. Mas sabedoria é praticar o que a gente conheceu. A Bíblia diz que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então nós precisamos estar de coração aberto para receber Ele. E as promessas de Deus, irmãos, elas não param. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo
13, irmãos, a Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, continuando a palavra, Abraão ali então, ele seguiu, mesmo levando com ele Ló. A Bíblia diz que em seguida Abraão vai chegar em uma terra, que Abraão saiu da onde ele estava, e ele vai continuar a caminhada, e Abraão vai chegar em uma terra, Abraão vai descer ao Egito. Em seguida, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Abraão já voltando do Egito, nós vamos ir pulando a passagem, irmãos, porque o nosso tempo é pouco. Mas lá no versículo 7, do capítulo 13, a Bíblia vai dizer assim, que Abraão, quando ele foi, ele levou Ló. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 7 do capítulo 13, que houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, somos parentes, em outras traduções, somos chegados. O que Abrão estava dizendo? Ló, Abrão ali começava a entender que tinha algo de errado. Deus mandou Abrão sair e deixar tudo, mas Abraão não deixou. Só que Deus, ele é perfeito, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Abrão, ele vai chegar para Ló, e Abrão começa a entender a promessa de Deus. E Abrão, ele vai dizer assim, irmãos, eu prego versículo por versículo, porque o que vai nos libertar é a palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso que vai mudar a sua vida, não, mas o que está escrito aqui muda, se você receber. E a Bíblia vai dizer assim que, no versículo 8, e disse Abrão a Ló, para que não haja contenda, no versículo 9, toda a terra diante de ti, está toda a terra diante de ti, pois aparta-te de mim e escolha a esquerda e eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. O que Abraão estava dizendo? Ló, eu estou te dando a oportunidade de escolher o seu caminho, porque o meu quem escolheu foi Deus. Abraão começava a entender que ele não tinha mais que ir aonde ele queria, mas que o caminho dele já estava traçado, só precisava ele acreditar. E Abrão, conhecido como Abraão, o pai da fé, a gente começa a estudar a história e a gente vê que ele também teve um começo, irmãos, um processo para ser esse homem de fé.